Filhos são tão importantes e tão ansiosamente esperados que chega a ser até uma reação natural a superproteção, o excesso de zelo. E até que ponto isso prejudica e como a gente pode fazer com que o apoio não se torne realmente uma situação doentia. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Estamos recebendo aqui Tainá Machado, é psicóloga, está aqui conosco e vai falar sobre essa superproteção. Tudo bem, Tainá? Tudo Muito ótimo. obrigado por ter vindo aqui. Tem até música, né, do Erasmo Carlos. Mãe, não sou mais menino, tal, pari meu destino. Você já fez a sua parte me pondo no mundo. Agora, né? Mas tem gente que bota no mundo e continua superprotegendo até o menino chegar no exército, ou a menina já... Fase adulta, né? É, um negócio que às vezes pode ser bastante prejudicial, né? Muito. E isso vem ao longo com o tempo mesmo. Adolescência, fase adulta, aí que vai aparecendo mesmo esses prejuízos. Porque enquanto é criança, tá tudo certo. Os pais adoram até, mas esse prejuízo acaba afetando a adolescência e fase adulta. Afeta a escolaridade, talvez? Muito. Né? É um ponto assim que afeta bastante, principalmente os adolescentes. Porque essa coisa de ficar ali cobrando e fazendo dever de casa e tudo mais, pode fazer com que a criança, menino ou menina, né, fique altamente dependente, não consiga estudar sozinho? Exatamente. Ele vai, quando vai se inserindo já na fase da adolescência, são outros grupos, né, que esse adolescente e esse adulto vai se inserindo na vida dele. Então, os pais, eles já vão ficando em plano de fundo já. E aí a pessoa tem que começar, esse indivíduo tem que começar a ingressar no mundo. E isso para ele é muito difícil. Porque ele não cria tanto essa autoconfiança em saber que ele é capaz de conquistar as coisas. No meu tempo de estudante, tinha lá aquele menino super protegido, o pessoal falava, filhinho de mamãe e tal, parará, papá. Acabava acontecendo um bullyingzinho, que na época não se chamava bullying, mas já existia, né? Hoje é mais comum essa superproteção dos pais. É muita violência, é muita insegurança que os pais sentem e eles acabam tendo comportamentos de não vai a tal lugar. Então, eles acabam limitando essa criança e até mesmo esse adolescente, devido à violência, às doenças e tudo mais. Tanto assim, emocionalmente, quanto fisicamente mesmo, o medo dos pais, né, do filho ser agredido, sair e acabar sendo assaltado. Então, eles acabam fechando o filho numa redoma, numa bolha. Eu sei de um caso, por exemplo, de um garoto que passa o dia inteiro no computador, né? Está lá o dia inteiro seguindo lá aqueles jogos que às vezes são até prejudiciais, né? Que ensinam bobagem. Tem hoje site que ensina a fazer até bomba, né? E a garotada fica lá naquele jogo e tal, aí o pai e a mãe falam assim, bom, pelo menos não está fumando maconha, pelo menos não está no meio da rua, pelo menos... Mas eu acho que devia haver um meio termo nisso tudo, né? Porque o dia inteiro também diante do computador, o cara vira um nerdzinho da vida. Sim, e assim, eu falo para os pais, né, no consultório, a internet, ela veio como um facilitador mesmo. Ela veio para facilitar a vida das pessoas. Só que lá é um mundo à parte. Lá a gente encontra de tudo. E os pais, hoje em dia, eles não têm mais tanto tempo para ficar fiscalizando os filhos. Então, se o filho está em casa, aí está ótimo. É como você falou, não está na rua, não está usando drogas, não está bebendo, não está em situação de risco. Mas às vezes esse risco está dentro de casa, com a internet, porque não tem uma fiscalização. E a criança, porque hoje as crianças também têm acesso aos tablets, né? Os pais, hoje eu falo que trocaram a chupeta pelo tablet. Isso que eu ia falar, né? Porque às vezes não é só em casa, porque ele está com o telefone, que é um computador na Sim. mão,
pelo meio da rua, na escola e tal, né? É uma coisa perigosa que tem que ser vista com atenção também. E aí, assim, quando os pais começam a observar, pode já ser tarde demais. Os filhos já estão em sites, né? Como agora saiu essa baleia azul. Nossa, isso é uma barbaridade. E muitos adolescentes, muitos pré-adolescentes entrando nessas... Porque é desafio. E o adolescente adora desafio. Verdade. É a fase do desafio para eles. E eles acham que eles são capazes mesmo, Eu acho que né? todo mundo aí de casa já sabe o que é baleia azul, mas não custa a gente também explicar que é um jogo que inventaram aí, algum louco, que o jovem é desafiado a fazer coisas cada vez mais ousadas, e em alguns casos até atentar contra a própria vida, para demonstrar coragem. Então é uma coisa estupidamente perigosa, né? Demais. E os jovens estão tendo acesso a isso com facilidade. A última fase do jogo é a pessoa tentar suicídio mesmo, se matar. Que barbaridade, né? Bom, aí a gente falou dos exageros das crianças. E como é que a gente pode identificar, até para o pai cair em si, né, a ficha cair, ele perceber que está exagerando no excesso de cuidado e no excesso de zelo? Mas vou pedir para você pensar na resposta aí, porque nós vamos continuar com o jornal e daqui a pouco a gente volta com esse tema. Ó, não sai de casa não, hein? Presta atenção aí nessa história de super zelo em relação à criação do seu filho. Nós voltamos já, aqui. Você que esperou já sabe, mas você que está ligando agora, precisa saber que nós estamos falando hoje com a Tainá Machado, ela é psicóloga, e estamos falando sobre superproteção no cuidado com os filhos, né? Já falamos sobre até a baleia azul, que é uma coisa de alto risco, as pessoas pensam que o filho está bem cuidadinho porque está em casa, mas está lá no computador com influências bastante negativas. E a gente tinha ido para o intervalo quando eu lhe perguntei a respeito da possibilidade do pai e a mãe enxergarem o exagero da criação, né? A ficha cai quando? Quando é que eles podem perceber isso? É muito comum os pais, às vezes alguém dá um toque. É muito difícil para eles entenderem que eles estão protegendo demais e que essa proteção, ela não está sendo saudável. O espelho não funciona. O espelho não e funciona. eles já adultos não têm mãe sincera para dizer: meu filho, você está exagerando na criação do meu neto. Exatamente. E aí, assim, pais que eu percebo assim no consultório que chegam até a fazer a lição de casa para os filhos, né? Para que, mas é uma nota, né? Que bacana ele ter uma nota a mais no boletim. Então, assim, a criança ela está num parque, onde aqueles brinquedos são apropriados para a fase dela, né? E os pais acabam ficando ali em cima da criança, não deixando ela explorar aquele ambiente, até a interação social, que é muito importante, porque ela ali, sozinha, claro que com uma supervisão dos pais de longe, dependendo da idade, mas é muito importante ela ter essa interação social com outras crianças. Nós estamos no Vale do Paraíba, terra de Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, gostava de fazer de conta. Vamos fazer de conta que eu sou um pai superprotetor e estou aqui no seu consultório falando que o meu filho é maravilhoso, que eu não sei o quê, papai, e você percebe que eu sou daqueles que fazem o trabalho dentro de casa, que superprotege. Que toque que você me daria? Olha, isso vai gerar um prejuízo no futuro. Né? Insegurança, a autoconfiança desse indivíduo vai ser zero, dependendo de como está essa proteção. Então, pode ser um adulto que a gente pode considerar assim, limitado, pai. Uhum. E como é que a gente faz para limitar esse instinto superprotetor? Eu não sei se a gente pode falar em instinto mesmo. Eu percebo que, assim, isso é uma questão mais cultural. O que eu percebo no consultório é que essa proteção, esse zelo, né, vem mais da mulher, da mãe.
Porque, historicamente falando, essa mulher, ela foi criada, ela foi ensinada a ser uma mãe e cuidar, e ela tem que fazer esse papel, e ela tem que desempenhar muito bem. Então, a mulher, ela acaba, no processo, assim, muitas mães eu percebo que chegam a ficar desesperadas até. Será que eu estou fazendo certo? Muitas vão para o consultório perguntando assim, não, mas está tudo certo mesmo com o meu filho? Ainda vai tomar conta do casamento do filho, lá arranjar confusão com a nora, né? Mais para frente. E aí a nora sofre, né? Porque esse filho, essa mãe, ela fez tudo por ele, e aí ele entra num casamento. Vamos supor que ele encontra uma mulher independente no futuro. Mas, está tendo uma vazão grande de mulher independente. Exatamente. Então, enxergaram, né? E aí acaba prejudicando até mesmo o casamento dessa pessoa. Ô, Tainá, a criança tem que se sujar, tem que quebrar a cabeça, tem que jogar bola de gude e largar um pouco esse negócio de computador para lá? É o que eu bato na tecla sempre. Precisa. Pais, precisa. A criança, ela precisa explorar esse mundo. Ela precisa entender até onde ela pode ir. Eu falo que assim, os pais, eles são supervisores. Como que é o supervisor? Ele vai deixar, mas assim, quando ele vê que está em risco, quando ele vê que está errado, ele mostra isso. Receitinha de Khalil Gibran, né? Seus filhos não são seus filhos, são filhos do universo. Não queira ser o arqueiro, seja o arco para que a flecha... Mas é isso aí. É por aí, né? E aí o pessoal fica em casa meio assustado e tal, não, o mundo está muito violento, mas se ficar na redoma, fica sem imunidade, né, Tainá? Exatamente, acho que não vale a pena um final de semana levar, né? Agora percebo que as crianças, elas estão dentro de apartamentos, né? Nem em casa mais, condomínios. Procura um lugar, né? Como você disse, a gente está no Vale do Paraíba, tem vários parques, em Taubaté tem o sítio do Pica-Pau. Leva essa criança para ela ver como que é a textura da terra, deixar se sujar ali, a textura da grama. A criança precisa disso. Ela precisa conhecer o mundo. Meu filho nasceu no Rio de Janeiro, capital, né? Quando veio para aqui, para Pindamonhangaba, ele conheceu galinha, pato, né? Marreco, cavalo. Olha que coisa que só bacana. conhecia pelo livro, né? Pelo jornal, pela revista. Isso fez com que ele tivesse uma infância muito boa. Graças a Deus, né? Está convidado a voltar mais vezes, tá bom, Tainá? Com certeza, obrigada pelo convite. E foi muito legal a gente falar aqui sobre isso, né? Superproteção na criação dos filhos, porque a gente, às vezes, por um excesso de vontade de acertar, acaba errando, né? Exagerando na dose.